know me better than I know myself, and you've known me longer than anyone else. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even comprehend it. But I know you see. Oh, this I know you see. Oh, I could walk where men may never tread, or plunge the depths where I could make my bed. But I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love for me. Just knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. Oh, and I can't even comprehend it. But I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. 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 Eu saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical nesta manhã de domingo, dia 26, de julho de 2020, onde estaremos falando acerca da oração como refúgio, como um texto bíblico de referência em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim o texto:
E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. Falemos com Deus. Bondoso Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, Senhor que nos sustenta a todo tempo, principalmente neste momento tão difícil que temos enfrentado, Senhor, na história da humanidade. Pai querido e amado, abençoa a tua igreja, o teu povo, abençoa os enfermos, visita, meu Pai, com teu Espírito Santo, todos que se encontram necessitados, meu Senhor, do teu toque, seja para cura, seja para libertação, seja para salvação, seja, meu Deus, para quaisquer que seja a sua necessidade. Você que está aí agora neste momento, participando deste culto, participando deste vídeo, participando do nosso culto transmitido via internet. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida, que o Espírito Santo entre com poder, entre com milagre, entre com transformação na sua família e na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Falemos um pouco acerca do livro de Crônica. Vamos falar um pouco da historicidade, de forma breve, do livro de Crônica, e para isso a gente vai consultar aqui uma fonte, né? Uma fonte aqui que é Conheça Melhor o Antigo Testamento, de Stanley e Ellison. É um livro bom, que dá boas referências, e a gente vai falar uma coisa, um pouquinho, só para a gente entender acerca de Crônica. A primeira coisa é que, primeiro Crônica, segundo Crônica, na Tanakh, ou Bíblia Hebraica, é tida como um livro só. É um livro só, e eles chamam de Divrei Hayamim, que significa assunto dos dias ou ato dos dias. E é o livro final do Ketuvim, e a terceira parte da Tanakh, como eu já falei, da Bíblia Hebraica. Ganhou-se o nome de Crônicas por volta do quarto século, entre 300 e 400 depois de Cristo, por Jerônimo, um erudito da igreja, né? Jerônimo, aquele mesmo que teve a sua participação na obra da Septuaginta, da tradução do grego, grego para o latim, né? Dos livros. E então, para nós, primeiro e segundo Crônicas, para os judeus, um único volume, e sendo este o último livro do Tanakh, a Bíblia Hebraica, né? Então vamos falar aqui. E qual é o tema central de 1 Crônica? O tema central é a soberania de Deus ao estabelecer o trono de Davi, com promessas, e dando a Davi tudo que ele havia lhe prometido. Também fazendo com que Davi o reconhecesse quando Davi cometia seus erros, tendo o seu arrependimento verdadeiro, a ponto de alcançar de Deus um arrependimento e um perdão verdadeiro também, e ser de Deus ter o testemunho de ser um homem segundo o coração do próprio Deus. E o tema de 2 Crônica é a fidelidade de Deus para disciplinar a dinastia de Davi. Se o primeiro tema é estabelecer o trono de Davi, de onde vem a cronologia messiânica, né? Vem Jesus Cristo, o Salvador, em 2 Crônica, o livro mostra, né? Ele tem aqui um propósito de mostrar as falhas, não praticamente as falhas, ditamente as falhas, mas fatos que ocorreram no reinado de Salomão e que acarretaram grandes prejuízos para o povo. E o propósito principal deste livro é chamar o povo ao arrependimento, à volta aos princípios e valores da fé judaica, da fidelidade ao Deus de Israel,
a fidelidade e compromisso ao culto sacrificial, a fidelidade às raízes e principalmente a crença na fidelidade da promessa do Messias vindo segundo a geração do trono de Davi, pois o povo aqui estava disperso, o povo já estava desanimado, porque olhando com o olhar natural, o povo não via nada que oferecesse-lhes uma visão de que isso estivesse se cumprindo. Lembremos-nos que Deus é o Senhor da história. Então, com esse breve resumo de Crônicas, de 1ª Crônicas e 2ª Crônicas, que é o livro das Crônicas, ou Debrim Haimim, que significa ato dos dias ou assunto dos dias, que também é a terceira porção do Ketuvim, né? Do Tanakh, que é a Bíblia hebraica. Assim a gente faz um breve resumo do livro de Crônicas. Vamos entrar na nossa lição, que tem como tema a oração como refúgio, né? Escrita aqui por Gelson Gonçalves Sardinha. O autor começa falando que a oração é o ato de comunicação com Deus ao longo de toda a história do povo de Deus. Vemos a oração como um escudo, um refúgio, nos momentos de paz, de tranquilidade, bem como de dificuldades, guerras e sofrimentos. A oração é um refúgio, ele afirma. No período do reinado de Salomão, Israel estava em plena expansão territorial, vivia momentos de prosperidade, bem-estar social e paz. O templo foi construído e consagrado ao Senhor por meio de louvor e oração. E em resposta à oração consagratória do templo, em uma noite, Deus apresentou-se a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim, como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7, 12 a 14. Vemos aqui na introdução o autor falando que a oração sempre fez parte da vida do povo de Israel, como escudo, como fortaleza, como abrigo, como um lugar onde o povo tinha segurança. Porém, num contexto da história, dos livros das crônicas, o povo aqui está disperso, o povo está desanimado, o povo está desacreditado em seus princípios, em seus valores e principalmente na forma como Deus vinha e sempre veio agindo poderosamente em suas vidas e em suas histórias. Daí, o autor ele começa em Crônicas a partir da criação, desde Adão, né, até Ciro, rei persa, contando a história do povo de Israel de uma forma cronológica. Por isso, Jerônimo chama este livro de Crônicas, por conta da cronologia, da datação histórica e dos fatos ocorridos ao longo da história do povo de Deus e da sua fé, a saber, o povo judeu, o povo de Israel. Mesmo Israel experimentando momento de extraordinária prosperidade socioeconômica, isso não o isentava de tragédias, catástrofes, guerras, doenças e pecados. Fazia-se necessário contrição, humildade, arrependimento, confissão e santidade. Só assim Deus faria morada no seu templo. No presente momento, o mundo passa por uma pandemia de Covid-19. Até a presente hora em que escrevo, não há uma vacina, um antídoto para essa terrível doença
que tem ceifado vida de muitas pessoas. Portanto, só nos resta nos refugiarmos em Deus por meio das súplicas e orações. O autor, ele afirma categoricamente que, embora Israel estivesse desfrutando naquele período de tantas bênçãos, no reinado de Salomão, o pecado do povo, a desobediência, não os isentava da disciplina de Deus. Afinal de contas, Deus é Pai e Ele disciplina seus filhos de forma amorosa, tal como um pai precisa disciplinar o filho para que esse não perca os seus princípios, não perca os seus valores e continue caminhando naquilo que é a vontade do Pai, a saber, Deus, Jeová, Yahvé, Adonai, Hashem, o Deus de Israel. E o autor ele fala da questão pandêmica da Covid-19, onde não se tem, até onde ele escreve, uma vacina ou um antídoto. E ele nos oferece 4 opções para que nós possamos contextualizarmos a questão da oração, a oração como refúgio. Vamos falar da oração como refúgio por meio da fé. Ele começa dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus é recompensador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6. A fé salvadora confia tanto na existência de Deus quanto na sua misericórdia. A fé não é só conhecimento no intelecto, é muito mais. É viver seguramente no transcendental, ou seja, é sentir a presença e o agir de Deus além de você. É ver Deus agindo em seu favor, agindo em você e nos que estão à sua volta. A fé não insiste em conhecer a razão para as ações de Deus, mas considera Deus como a maior das bondades e misericórdia. Ou então, a fé ela faz com que nós aceitemos a obra de Deus sem questionamentos, porque sabemos que Deus sabe o que é melhor para nós. Nós queremos o que é melhor para aquilo que vai satisfazer a nossa vontade. E a nossa vontade ela é tendenciosa para fracassar, ela é tendenciosa para o mal. Mas Deus nos oferece o melhor, pois Ele mesmo disse: quem é o pai que um filho pedindo um pão, vai lhe dar uma pedra, não é isso mesmo? Ou pedindo um peixe, vai lhe dar uma serpente. Deus certamente vai nos dar o melhor. E certamente Deus está dando o melhor para o povo de Israel. E a oração é o refúgio por meio da fé, do meio da busca, crendo na recompensa. É fazendo, crendo que já vai receber, porque aquele que garante é fiel para cumprir. A oração mais significativa é a que brota de um coração cuja confiança está depositada no Deus que agiu e falou através dos antigos servos e, por último, por intermédio do seu Filho, Jesus, e dos ensinamentos da Bíblia. Uma vida devocional vitoriosa tem como pedra angular a obra e as palavras de Cristo, registradas nas Escrituras através dos profetas e apóstolos. Deus fala conosco através da Bíblia e nós respondemos com uma oração cheia de confiança e fé, com base na afirmação bíblica de que Deus é pessoal. Quando eu leio, Deus fala comigo através da palavra. Quando eu oro, Deus fala novamente comigo, me fazendo falar com Ele através de uma oração convicta, cheia de fé, de que Ele está agindo em mim e eu lhe estou sendo recíproco por meio de uma oração
onde cheio do Espírito Santo eu já o agradeço, eu lhe peço, eu interajo com Deus. Ainda que seja um monólogo, esse monólogo está dentro de um diálogo onde há reciprocidade. Eu falo, mas Deus me motiva, Deus, Ele me dá sabedoria, Ele me dá consciência e convicção, para que esse discurso não seja vazio em meu coração. Continuando aqui. Vivo, conhecedor de todas as coisas, infinitamente sábio e todo-poderoso. Cremos que Ele pode nos ouvir e ajudar. O justo viverá da fé. Romanos 1,17, parte B. Somos justos, não quando olhamos para a lei, nem quando exibimos nossas virtudes e ações diante de Deus, mas sim quando declaramos que Deus é propício a nós por meio da fé pela qual Ele nos ouve. Quer nos salvar, quer que nós esperamos a salvação. Ou seja, Deus ser propício é Deus ser favorável, é Deus nos dar condições para que isso se concretize, tenha materialidade na nossa vida. A oração de uma pessoa tornada justa pela fé é motivada por essa fé e procura a vontade de Deus. E é por isso que essa oração ela é eficaz, ou seja, ela tem o efeito, uma resposta positiva. A resposta à oração está ligada à justiça e misericórdia de Deus. Então, ou seja, a oração eficaz é essa, né? Aonde a pessoa, ela por meio da fé, ela consegue estabelecer essa comunicação, essa harmonia com Deus. Muitos de nós, por vezes, ficamos envergonhados por causa de nossa fé ou escondemos dos outros o fato de sermos cristãos, cedemos às pressões do mundo e nos envergonhamos do nosso Salvador. Mas Ele não se envergonha de nós. Cheguemo-nos com confiança e fé ao refúgio da oração, onde a graça e a misericórdia de Deus estão à nossa espera. Ou seja, chegamos com confiança ao refúgio da oração, onde Deus torna propício essa graça para que, por meio da fé, nós consigamos nos refugiar no Senhor. A oração é refúgio por meio da adoração. Se falamos agora de confiança, se falamos de relacionamento, vamos falar agora da questão de adoração. Após a sua ressurreição, Jesus se apresentou aos seus discípulos por alguns dias antes da sua ascensão aos céus. Uma das apresentações foi a Simão Pedro. Neste encontro, Jesus pergunta 3 vezes a ele: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro tendia a orgulhar-se do seu comprometimento perante os outros discípulos. Tal orgulho o impedia de ver que Cristo tinha que morrer por ele, e não ele por Cristo. João 13:37. Em seu triplo diálogo com Pedro, Jesus restaura esse discípulo para o serviço a ele e ao seu rebanho. O apóstolo João destaca o amor sincero de Jesus pelos seus discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que estava chegando o tempo em que deixaria o mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus discípulos que estava no mundo, amou-os até o fim. João 13:1. Então aqui o autor está falando da questão da adoração, E é bom enfatizar essa questão de Pedro aqui, porque Pedro tinha essa coisa do martírio, de que ele tinha que sofrer alguma coisa por Jesus Cristo. E ali o Senhor o restaura, falando que era necessário que o sacrifício que ele fez fosse feito, e
tirando de Pedro essa questão desse orgulho, essa coisa de pensar que o compromisso era dele e não de Jesus. E Jesus diz que o compromisso era de Jesus. E Pedro tinha que entender que essa graça era compartilhada a todos, não era uma coisa exclusiva dele. Deus é amor e demonstrou este amor entregando o seu Filho. Nós sabemos disso em João 3,16. Nosso amor deve se expressar assim, como foi o amor de Deus, por meio de atos e palavra. Às vezes as pessoas acham difícil dizer eu te amo para Deus e para outras pessoas. Porém, quando o amor que sentimos por Deus enche a nossa vida, não temos dificuldades de expressar em oração nossos sentimentos por aquele que em última análise é o responsável por tudo o que somos. Na adoração reconhecemos que quem tem a primazia da nossa vida não somos nós mesmos, nem os outros, nem nosso trabalho, mas Deus. Só o ser divino mais elevado merece o nosso mais elevado respeito. Diante de Deus, os anjos cobrem o rosto e clamam: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías 6:3. Ao adorarmos o Senhor com verdade e amor, nos refugiamos nele por meio da adoração. Ou seja, adorar é servir. Adorar é estar disponível ao serviço do Senhor, disponível à graça do Senhor, né? Pedro passou a entender isso depois que Jesus lhe esclareceu a dúvida que ele tinha em seu coração. Nós precisamos também esclarecer algumas dúvidas em nossos corações para que possamos servir melhor a cada dia. A oração é o refúgio por meio da confissão. Terceiro ponto. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Deus sempre fez o que é justo e correto. Ele é fiel às suas promessas e sempre mantém a sua palavra. Pecado que cometemos voluntariamente, pecados de comissão, e boas ações que deixamos de fazer, pecados de omissão, são a natureza pecaminosa de cada um de nós. Ou seja, pecados de comissão é o pecado comissionado, ou seja, é o salário do pecado. Eu pequei, estou recebendo as consequências desse pecado. E o pecado de omissão? Eu vejo o pecado acontecendo, mas ele não me incomoda, porque ele não me diz respeito, ele não é comigo. Diretamente, ele não me atinge. Então, este é o pecado de omissão. Enquanto o pecado de comissão é aquele que eu estou comissionado, ou seja, eu estou recebendo por conta, como pagamento, como dívida daquilo que eu trabalhei acerca do pecado. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem confessa os abandona e encontra misericórdia. Provérbios 28:13. Aqui vemos a descrição do arrependimento sincero e do perdão dado por Deus àqueles que, por meio da oração, reconhecem sua pecaminosidade. A consciência da santidade de Deus nos faz consciente de uma própria natureza pecaminosa. Quando pecamos, ferimos a nós mesmos e aos que estão à nossa volta. Mas, pior do que o pecado, mas pior de tudo é que o pecado é contra Deus. Salmos 51:4. Não precisamos confessar nossos pecados a nenhum outro ser, mas devemos confessá-los diretamente a Deus, que promete nos perdoar de toda injustiça. 1 João 1,9. Precisamos procurar, no refúgio da oração, a sós com Deus, confessar e clamar por perdão. O arrependimento verdadeiro.
agrada a Deus e faz com que Deus nos perdoe e nos ame. Quarto ponto, a oração é refúgio por meio do louvor. Então falamos da oração como refúgio por meio da fé, porque através a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e essa palavra ela nos faz abrigar nas promessas de Deus. A oração é refúgio por meio da adoração, porque adorar é servir, vem do grego proskuneo, né? E servindo a gente exercita isso, a gente pratica o servir em espírito e em verdade, a adoração em espírito e verdade. A oração é o refúgio por meio da confissão. Quando confessamos, tiramos de nós uma culpa que vai nos corroendo, nos enfraquecendo, fazendo com que a gente perca a coragem, perca o sentimento de valor e perca a esperança de que a gente vai conseguir, porque o pecado ele começa a pesar sobre a nossa consciência, ele começa a nos impedir de caminhar na direção do Senhor, na vontade do Senhor. Agora vamos falar da oração e refúgio por meio do louvor. O louvor te aguarda em Sião. Ó Deus, os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, de ti virão todos os homens. Salmos 65, 1 e 2. O oferecimento de votos pode ocorrer na forma de um ato público de adoração e louvor ou alguma outra demonstração de alegre confiança em Deus que responde à oração. Quando temos grande estima e amor por uma pessoa, falamos bem dela, aquela a quem honramos e amamos, mais do que qualquer outra pessoa recebe naturalmente nosso maior louvor. Louvamos a Deus por seus poderosos feitos, consoante a sua muita grandeza, Salmos 150, versículo 2, e pela justiça dos seus juízos, Salmos 119, versículo 164. O povo de Deus louva-o em sinceridade por ele ser quem é, por suas obras e por suas palavras. O apóstolo Paulo sempre louvava o Senhor. O apóstolo Paulo sempre louvava o Senhor por suas orações, por meio de suas orações. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Efésios 1,16. Paulo aqui se refere às horas em que ele orava diariamente, orava sem cessar. É uma exortação do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 21, 36 e também de Paulo em Romanos 12, 12. Colossenses 4, 2, 1 Tessalonicenses 5, 17. Há um erro muito comum nas igrejas, o erro de só nomear como louvor o momento dos cânticos. Louvar não é só por si cantar, mas tributar honras por meio de todos os elementos da liturgia, ou seja, por meio de todos os elementos que acontecem durante o culto. Oração, leitura da palavra, o momento do ofertório, o momento da entrega dos dízimos, tudo isso faz parte do louvor. Tudo isso faz parte, né, do ato de louvar a Deus, porque louvar vem do hebraico halelo, e halelo é louvar, render graças, ser grato, não é verdade? Então, continuando aqui, a oração é uma forma de louvor onde nos refugiamos em Deus. Paulo e Silas, por ocasião da prisão deles em Filipos, louvavam e oravam ao Senhor, mesmo estando em situação tão indigna. A fé e a esperança não se desvaneceram em seus corações.
Da mesma forma, hoje, em meio a toda essa pandemia da Covid-19, precisamos também estar esperançosos e manter a fé em Deus. O salmista, no Salmo 34, versículo 1, assim se expressou: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Em qualquer dificuldade e agruras, em tempos de pandemia, de coronavírus, devemos louvar e refugiarmos em oração a Deus. Paulo e Silas na prisão, louvando ao Senhor. E o Senhor ali os liberta. O Senhor lhes dá vitória, né? Lhes tirando do cárcere. O louvor, seja por meio da oração, seja por meio da perseverança, ele tem uma resposta direta de Deus para as nossas vidas. Tem uma resposta direta de Deus para os propósitos de Deus, para que os mesmos se cumpram em nossas vidas e a gente possa, assim, fazer com que a obra de Deus seja vista por aqueles que precisam, em Cristo, serem alcançados e salvos. Conclusão. As palavras pestilências, Jeremias 21:6, e praga, Números 11:33, parecem se referir a doenças contagiosas de proporções epidêmicas. A palavra pestilência também aparece em Êxodo 9:3 como uma referência à doença misteriosa. O pecado é retratado na Bíblia como uma doença da alma. Doença espiritual que trouxe morte física e espiritual do homem. Para que haja cura desta maligna doença, só há uma alternativa, só há uma vacina, o perdão de Deus Pai, por meio do precioso sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Para tanto, é preciso da parte de todos os homens o reconhecimento e aceitação do seu estado de enfermidade espiritual. Assim como precisamos de uma vacina contra a Covid-19, precisamos da salvação, do soter, né? Salvação ou saúde, que só Jesus pode nos outorgar, ou assim decretar para nós. Se você quer ficar imune da morte espiritual, vá ao refúgio da oração, pois o médico dos médicos lá está. Para pensar e agir. Você tem consultado a sua caderneta de vacinação, ou seja, sua caderneta de vacinação, segundo o autor aqui, é a Bíblia. É uma analogia muito valiosa, muito boa a ser considerada. Você tem ido com frequência ao consultório do médico dos médicos, ou seja, você tem entrado em oração, no templo que é você, da sua consciência, para falar com Deus e refletir acerca do que Deus tem falado ao seu coração, ao seu entendimento, por meio da revelação da palavra que Ele já te deu, as Escrituras Sagradas? Você tem se mantido longe da pandemia chamada pecado, ou hamartia, o vírus que mata a alma? E 4. Tens passado temporadas no spa, refúgio da oração, para a restauração da fé? O spa aqui é você se retirar e entrar no seu quarto, ou em um lugar que te ofereça condições propícias para que você busque a Deus e adore a Deus. Chegamos ao fim da nossa lição. Desde já peço-vos perdão por alguns erros. Estou aqui gravando essa EBD, está de noite, eu não sei mais ou menos que hora é, a luminosidade está um pouco ruim, né? Mas a gente faz com carinho, a gente faz com amor, e tudo isso é feito para a glória de Deus. Naquilo que eu não pude vos esclarecer, glória a Deus por isso, porque sei das minhas limitações e sou humano, mas glória a Deus que vos fará saber e conhecer muito mais do que eu poderia vos falar, pois todos são sacerdotes e servos do Altíssimo para as questões espirituais da palavra e de salvação para si e para todos que hão de ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde,
um bom domingo em família, um bom domingo no Senhor Jesus.